Então, pessoal, dando sequência à resolução da nossa lista de exercícios, a gente fez o exercício da letra C e agora a gente está seguindo para o exercício da letra E. Então, reforçando, se você não viu os primeiros vídeos, você veja, e se você ainda não fez esse exercício, que você antes faça, tente, para depois ver a resposta. Então, a gente também vai estar querendo recuperar elementos da nossa relação funcionários aqui, como a gente fez nos outros, só que a gente tem uma característica já um pouco diferente nessa consulta aqui, tem uma palavrinha aqui que a maioria de vocês talvez já tenha uma ideia de qual seria a diferença nessa consulta aqui em relação às anteriores, né? Porque a gente quer trabalhar, quer que o funcionário ele tenha trabalhado em todos os projetos, ou seja, para todo P lá na tabela projeto, certo? Tem que ter pelo menos uma alocação para esse funcionário E. Então, se existe alguma coisa que seja um projeto, ou seja, para todo P, né, que seja um projeto, se essa coisa aqui for um projeto, né, então, né, uma implicação, então existe uma alocação. Existe uma certa alocação aqui, ou seja, existe um elemento na nossa relação work zone, né, no nosso modelo relacional, existe uma alocação. Então, isso lembra também de um dos exemplos que a gente viu lá no nosso material quando a gente estava estudando o cálculo relacional. Então, como é que vai ser a estrutura dessa relação aqui? Lembrando que a gente não tem implicação no cálculo relacional, então a gente vai ter que trocar aqui. Se a gente tem aqui A implica B, a gente vai ter que trocar por não A ou B, certo? A gente vai ter que substituir isso aqui. Então a gente vai ter, de forma muito parecida como a gente fez lá, a gente vai querer retornar o nome do funcionário. Então eu vou colocar só o primeiro nome aqui para poder ser mais rápido. Definir a nossa relação de intervalo aqui, nossa relação alvo. E aí a gente parte para as demais condições. Que nesse caso a gente precisa realmente de um quantificador universal, porque a gente quer que ele tenha trabalhado em todos os projetos. Então seria aqui para todo P, certo? Aí aqui, se P é um projeto, né? Se P é um projeto, então existe a alocação. Então, se P é um projeto, a gente vai transformar aqui em não isso, né? Aí para depois fazer ou esse outro lado aqui. Então, não project P ou aí o que é que a gente vai precisar? Então, se existe um projeto, então né, a gente vai precisar que exista uma alocação. Então, vai existir o que? Uma tupla lá na tabela work zone, ou seja, existe um W. Esse W vem lá de work zone. Então, work zone W. E o que mais aqui? E a gente tem que juntar, né, as duas coisas, então a gente tem o nosso PNumber aqui, que é o número do projeto, vai ter que ser igual ao que tem lá, o número do projeto lá na locação, que é esse PNO aqui. E o que mais a gente vai precisar juntar também com o empregado, né? A gente vai ter que juntar o W para o projeto e o W com o empregado, que é com SSN. Então, três relações, a gente vai ter duas condições de junção aqui. Então, a gente já fez isso e também em outro exercício anterior. Então, a gente vai ter o W SSN, tem que ser igual ao SSN lá do empregado. Certo? Então, fechou aqui o escopo do nosso quantificador existencial aqui, fecha também o escopo do nosso quantificador universal e fecha aqui a nossa consulta, ok? Então, veja que você pode representar também isso aqui usando um quantificador existencial, se você preferir. Eu acho mais intuitivo, quando a gente vê todos aqui nessa situação, a gente usar um universal, mas lembrando que se você tem aqui para todo x p de x, né? Então, isso é equivalente a dizer que não existe um x
tal que não P de x. O que é que seria isso? Se tudo que existe no mundo é, por exemplo, uma pessoa, então eu posso dizer que não existe um x que não seja pessoa, ou seja, tudo é pessoa. Ou seja, eu posso transformar isso aqui eu nego fora, ou seja, eu transformaria isso aqui, eu vou apagar então, eu vou transformar isso aqui num quantificador existencial negado, eu nego aqui, certo? E aqui eu tenho que negar também. Aí como é que eu nego quando eu tenho A ou B? Certo? Se eu quero negar isso aqui, eu vou fazer not isso aqui. Aí vai ficar not A and not B. Certo? Então eu tenho que negar o A e negar o B e mudar de junção aqui para conjunção. Então eu nego aqui, ou seja, negando desse lado, eu apago isso, eu estou negando o que tinha. Eu vou trocar aqui por uma conjunção e vou negar aqui também. Então, essas duas consultas elas têm exatamente a mesma semântica, tá? Aquela anterior com o quantificador universal e essa daqui com o quantificador existencial. A gente tentando fazer uma leitura aqui seria não existe um P, né? Onde o P é projeto, né? E esse funcionário não trabalha, certo? Então, se ele trabalha em todos, então não existe um projeto que ele não trabalhe. Então, faz todo sentido. Ok, pessoal? Então, vamos dar sequência aqui aos demais exercícios.